Flávio, muita gente se empolgou, né, com essa vitória do Donald Trump nos Estados Unidos, já vislumbrando 2026. Opa, o Bolsonaro venceu nos Estados Unidos, então o Bolsonaro é o caminho aqui no Brasil. Ele está inelegível por enquanto. Te pergunto duas coisas. Em primeiro lugar, você acredita que isso é um impulso para que ele consiga recuperar os direitos políticos? E em segundo, politicamente, cria essa onda conservadora mesmo, que começou em El Salvador, tem a Argentina, tem a Itália, agora os Estados Unidos. Isso pode... Existe isso em geopolítica? Quando uma onda começa em alguns países, isso chega a outros? Como é que você analisa? Sem dúvida nenhuma. Vou começar por essa pergunta, até porque ela é um pouco mais fácil, né? Completei a minha primeira fala comentando sobre isso. Tem Holanda ainda, tem Portugal, tem muitas coisas acontecendo. A gente tem que entender que boa parte da Europa, por exemplo, ela é parlamentarista. Num regime parlamentarista, você forma uma coalizão. E, às vezes, aquele que está em segundo lugar... Então, você vai reparar que boa parte desses países que a gente está citando, essa onda conservadora, está em segundo lugar, né? A própria Alemanha, com a AfD, né? Alternative for Deutschland, ela fica em segundo lugar. Só que esse segundo lugar numa coalizão é uma coisa gigantesca. Você pensa no que é o segundo lugar, por exemplo, na coalizão do PT. Ou seja, é o MDB que é quem manda de verdade no Brasil. Então, assim, isso aí que está acontecendo na Europa é algo gigantesco. E está acontecendo em vários outros lugares. Quer dizer, a Bolívia, Paraguai, alguns países que a gente olha aqui do lado, sabe? Chile, às vezes, né? Como ele ficou uma eleição no meio do caminho do Brasil, sempre tem algum tumulto ocorrendo por ali, né? Nós tivemos recentemente, por exemplo, uma onda na Colômbia, junto com o Bolsonaro. Saiu o Bolsonaro, também saiu os conservadores saíram os conservadores na Colômbia. Então isso aí acontece de verdade e é uma tendência muito grande. Agora vamos falar sobre a grande pergunta que todo mundo está me fazendo nesta semana. Qual é o efeito disso no Brasil? Será que o Trump ele vai chegar lá e falar, sei lá, pegar o Xandão pelo pescoço, coisa desse tipo? Não é assim que funciona. Só que se você está achando que é pouca coisa, eu vou tentar dar, assim, num hiper resumo, o que acontece. A economia brasileira, caro amigo, lembra do seu professor de história? Lembra que ele falava que a economia brasileira é extremamente dependente da economia americana, que não sei o quê, que a gente exporta banana, que babá. Parte daquilo está certo, tá? E assim, numericamente está certo. O que ele não entende é sobre toda essa questão de neoliberalismo. Eu vejo a Glaze falando de neoliberalismo, ela parece uma velha de 70 anos, quando ela usa um termo estúpido como esse. Não sabe nada do que está acontecendo. Aí, não? Debaixo das plásticas eu não faço a mínima ideia. Mas o que acontece? Essa economia brasileira ela é tão dependente assim dos Estados Unidos e que se o Trump, lembra que eu estava falando, né? O Trump ele agora está com muito mais controle sobre a OTAN, está com muito mais controle sobre a Organização Mundial do Comércio, não sei mais o quê. Quando tem esse tipo de movimento assim, nós aqui no Brasil, né, nós somos os supremos, nós podemos tudo, não sei mais o quê, sabe? Porque tem o Biden lá atrás. O Biden, ele nunca vai chegar aqui no Brasil e falar assim, isso aqui é ditatorial, esse inquérito aqui é completamente ilegal. Mas ele não falava nem nos Estados Unidos. Não falava. E Kamala também não iria falar, porque ela iria começar uma frase, não iria completar nem um oi, né? Iria começar a falar algum outro tipo de bobagem. Então, agora, só quero deixar um único recado para todo mundo. O senhor Donald Trump está muito bem avisado do que está acontecendo no Brasil. Ele sabe que o Lula não manda em nada. Ele sabe que quem manda está do outro lado da Praça dos Três Poderes. Ele sabe o que é inquérito das fake news. Ele sabe o que é inquérito das milícias digitais. Ele sabe de tudo isso. Você já tentou tomar uma única assim, medida econômica dos Estados Unidos da América? Você vai ver só o que é isso. Algumas outras coisas são piores ainda, porque assim, você sabe quem é que também financia essas universidades que fazem, agora eu vou fazer um estudo aqui sobre a desinformação no Brasil, não sei mais o que. Departamento de Estado, Pentágono, CIA, George Soros, dinheiro do próprio Estado americano, tá? Excluindo aqui o George Soros, do próprio Estado americano federal financiando censura no Brasil. Agora com uma coalizão que eu vou chamar de Trump, Vance e Musk, a coisa vai começar a ferver.